Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço as minhas anotações para aprender novos idiomas. Estes não são todos os meus cadernos, eu deixei o de francês no Brasil e o de inglês e espanhol já faz muito tempo, então eu não tenho mais eles. No momento eu estou aprendendo mandarim e alemão. As anotações que eu faço para alemão podem ser usadas para outros idiomas também que usam o mesmo alfabeto, porque é um sistema parecido. Já o mandarim é um pouco diferente, porque eles usam caracteres e não tem um alfabeto como a gente. Então a maneira que eu anoto é diferente, a maneira que eu estudo é diferente do que eu estudo o alemão ou como eu estudaria outros idiomas que usam o nosso alfabeto. Eu tenho 3 cadernos diferentes. Sim, eu sou a louca da papelaria. Quando eu era pequena, meu sonho era trabalhar na papelaria da minha cidade, mas eu fui rejeitada, então eu virei professora. O meu primeiro caderno é para organizar os meus objetivos e dos meus estudos. É tipo uma agenda, mas eu gosto de ter as folhas brancas porque eu posso planejar da maneira que eu quiser. Eu separo entre mês e semanas, então eu boto tudo que eu quero fazer naquela semana. E também tem uma página dedicada para goals maiores, que seriam do ano, o que eu quero fazer naquele ano, tanto para idiomas quanto para outras coisas. No idioma, geralmente, aí eu tenho os goals maiores, tipo terminar tudo do Duolingo, conseguir ver um tal série para estudante, conseguir ter uma conversa pequena. Então são objetivos maiores. E nos da semana são coisas menores, por exemplo, fazer 10 minutos de tal aplicativo ou usar texto com áudio por tanto tempo. Então são objetivos menores do que o que eu uso na página do ano. O meu segundo caderno eu uso para anotar letras de música. No momento eu estou fazendo isso só com alemão, porque eu encontrei mais músicas que eu gosto em alemão do que em mandarim. Mas se você tem alguma dica de música em mandarim que não seja muito pop, mandem aqui embaixo. Eu só conheço uma música que eu gostei até agora em mandarim e eu anotei no próprio caderno de mandarim para não começar um caderno novo só com uma música. E aí para mandarim eu anotei os caracteres e o pin embaixo. O pin seria a versão do nosso alfabeto do mandarim. E eu gosto de usar cores diferentes porque eu acho que fica um pouco mais fácil de visualizar e fica um pouco mais organizado. No caderno de música de alemão, eu anoto só as letras, eu não anoto a tradução. Eu procuro a tradução online para entender melhor a música, e conforme eu vou anotando, eu vou tentando decorar como se canta, entendendo melhor a letra e lembrando também o que significa, mas eu não gosto de anotar a tradução no meu caderno. O meu terceiro caderno é o de tudo, né? Vocabulário, frases, gramática. Ele é metade em alemão, metade em mandarim. Para o alemão, eu estou anotando como eu anotei para os outros idiomas que eu aprendi. Eu prefiro anotar frases do que palavras soltas, mas às vezes eu encontro alguma palavra solta ou eu aprendo alguma palavra solta. Então eu anoto elas e deixo para fazer algumas frases com aquelas palavras depois. Então eu gosto de anotar para não perder a palavra, mas depois eu faço frases para ficar mais claro o contexto e onde eu usaria aquela palavra. Normalmente eu aprendo essas frases novas em aplicativos e quando eu estou trabalhando com texto com áudio. E eu não quero parar o que eu estou fazendo para ir lá anotar. Então, o que eu faço? Eu tiro vários prints. Então, enquanto eu estou estudando, eu vou fazendo vários prints de coisas novas ou coisas que eu achei interessante anotar e deixo no meu celular. Então, quando eu tenho tempo, eu passo tudo a limpo no meu caderno. E aí deleto as imagens do meu celular para não ficar tudo misturado. Eu não anoto a pronúncia do alemão, porque pronúncia é algo que a gente aprende mais ouvindo do que anotando como se fala, até porque tem sons em outros idiomas que não é possível anotar em português, né? Então, por exemplo, do inglês, o TH, não tem como escrever o TH porque a gente não tem esse som no português. Então, é mais fácil a gente escutar e aprender do que tentar anotar esses sons que não existem. Mas no mandarim eu anoto o pin, que seria a versão do nosso alfabeto, que seria mais ou menos um guia de como se pronunciar os caracteres. Não é realmente como se pronuncia, mas é uma versão oficial de como seria no alfabeto, no nosso alfabeto, aquele caractere. Então, eu anoto porque é oficial, não é bem a pronúncia, mas é algo que vai me ajudar. Por exemplo, eu não tenho um teclado em mandarim, então se eu quero pesquisar alguma palavra, eu preciso saber o PIN para anotar aquilo lá e aparecer o caractere. Então, é algo diferente de anotar a pronúncia da palavra. Até porque a pronúncia do PIN não é como a gente falaria, porque não tem como escrever os sons do mandarim em português. Diferente dos outros idiomas, eu anoto palavras soltas em mandarim, porque eu acho a gramática relativamente fácil, é a gramática mais fácil dos idiomas que eu já aprendi, então ele não tem conjugação ou nada, então eu tenho que gravar os caracteres, por exemplo, como se fala uma palavra, um verbo, e depois é outro caractere para botar aquele verbo no passado, ou no presente, ou no futuro. Então, o verbo em si ele vai ficar sempre o mesmo, é sempre aquele caractere. E a parte de montar a frase é relativamente fácil comparado aos outros idiomas. O que é mais difícil é lembrar o caractere, então eu foco mais em lembrar o caractere e lembrar o tom, né, para falar a palavra. Então, quando eu vejo alguma frase que é formada de uma maneira que eu achei um pouco diferente, um pouco difícil,
Aí sim eu anoto a frase como é montada para me lembrar de que eu tenho que usar tal caractere ou como fazer aquela frase. Mas normalmente eu não tenho tanto problema em anotar a palavra solta em mandarim comparado aos outros idiomas. Já o alemão é totalmente ao contrário. O alemão tem a gramática mais difícil que eu já estudei. Mesmo não focando em gramática, já dá para perceber que a ordem da frase é bem diferente. Eles têm alguns artigos que é diferente, é mais complicado. Então eu preciso anotar a frase ou eu não vou saber montar aquela frase. Se eu tiver palavras soltas em alemão para montar uma frase vai ser muito difícil. Então eu preciso anotar exemplos de frases. E é o que acontece com muitas pessoas em inglês. Não acho que o inglês seja muito difícil, mas é diferente. Então, por ser diferente, é mais difícil de montar frase. Então, sempre anote as frases inteiras, não separado palavra por palavra. Como eu estou no básico, eu anoto traduções das palavras e das frases, porque eu ainda não consegui entender só de olhar. Conforme eu vou avançando, eu vou diminuindo as traduções. Foi isso que eu fiz com o inglês, com o francês, com o espanhol. Acho que eu nunca precisei muito anotar as traduções, porque dá para entender pelo contexto. Conforme eu vou aumentando o nível, eu vou diminuindo as traduções e anotando sinônimos ou explicações no próprio idioma. Eu gosto de enfeitar os meus cadernos, não que eu acho que isso seja necessário, mas eu acho que fica muito mais fácil de visualizar se você tem cores diferentes e post-it para destacar algumas coisas. Então fica um pouco mais organizado e fica muito mais fácil para mim lembrar quando tem cores diferentes, não tá tudo muito misturado. Outro tipo de anotações que eu gosto de fazer é usar os post-its, então eu uso eles para revisar. Então eu olho as minhas anotações no caderno, anoto algumas palavras que eu lembro que eu não estou conseguindo usar ou não lembro muito bem, e eu anoto as palavras soltas no post-it, porque eu não consigo anotar uma frase inteira e também porque quando eu vejo aquele post-it, eu vejo a palavra solta e a minha atividade é eu preciso ver aquela palavra e montar uma frase usando aquela palavra. Então, dessa maneira, eu exercito a parte de formação de frases e acabo lembrando da palavra também. Então, é algo que eu gosto de fazer. Então, quando eu lembro daquele post-it, já sei aquelas palavras, eu tiro e boto palavras novas. Não é porque eu usei só uma vez que eu vou lembrar aquela palavra para sempre. Às vezes eu esqueço, quando eu vou ver de novo, às vezes eu boto no post-it palavras que eu já usei antes, mas esqueci. Então é normal esquecer, isso é uma maneira de revisão. É o meu Enki de papel, porque eu acho que eu memorizo melhor quando eu anoto no papel do que revisar em flashcards eletrônicos. Então, essas são as minhas anotações. E vocês, que tipo de caderno vocês têm? Vocês fazem anotações dos idiomas que vocês estão aprendendo? Se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. See you on Tuesday.